Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos tirar uma dúvida muito grande, principalmente quem teve ação na justiça, mesmo você aí segurado que ganhou uma sentença, né, que a ação foi favorável, você já passou alguns anos, o que será que quer dizer isso? Será que a justiça continua acompanhando o processo de análise, detalhamento, o que está acontecendo com você, mesmo depois de você ter a sentença favorável? Olha que assunto importante que nós vamos tratar aqui. Bom, a concessão de um benefício por meio de decisão judicial favorável representa para muitos segurados a garantia de uma renda essencial para a sua sobrevivência. Já que o INSS tinha negado essa renda, a justiça acabou garantindo. Mas, no entanto, mesmo após a sentença favorável, muitos segurados ainda questionam se a justiça ou o INSS vão continuar acompanhando esse benefício. Seja, por exemplo, para convocar para novas avaliações de incapacidade ou até mesmo modificar ou cessar esse benefício, tá? Nós vamos falar aqui sobre, após a decisão judicial, se ainda é possível, por exemplo, uma revisão de benefício, como isso pode afetar o segurado. Bom, a sentença judicial, após o trâmite de uma ação previdenciária, ela pode resultar na concessão de benefícios como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, outros direitos previstos em lei. A decisão judicial ocorre geralmente quando o segurado tem um pedido negado administrativamente pelo INSS. Então ele vai recorrer no judiciário em busca da proteção do seu direito. Uma vez que o juiz profere a sentença, o benefício ele é implantado. O INSS tem prazo, muitas vezes de forma imediata. No entanto, vale destacar que a sentença também ela pode ser provisória, quando ainda há possibilidade de recurso, ou então definitiva, quando a decisão já transitou em julgado e não cabe mais nenhum recurso. Mesmo com uma decisão definitiva, algumas situações podem permitir que o INSS ou até mesmo o judiciário voltem a analisar o benefício. Olha aí, quando eu falo, né, você consegue o benefício no INSS, estou sossegado, agora por um período estou tranquilo. Entrou na justiça, consegue o benefício na justiça. Bom, agora a justiça decidiu, está decidido. Estou tranquilo, vou relaxar um pouco, porque a tensão é grande até conseguir o benefício. Está enganado, meu amigo e minha amiga, não funciona assim não. Vocês sabiam que muitas vezes a justiça tem encaminhado segurados que conseguiram a sentença favorável para a reabilitação profissional? Exatamente, é uma ferramenta aí utilizada com o objetivo de reintegrar esses segurados no mercado de trabalho, né? Por exemplo, que tiveram a sua capacidade afetada, mas ainda existe a possibilidade de uma readaptação para uma outra função. Mesmo após a concessão do benefício por uma decisão judicial, a justiça tem determinado aí, em alguns casos, encaminhamento para o programa de reabilitação profissional, especialmente quando há indícios de que a incapacidade ela não é permanente ou quando a condição do segurado ela permite algum tipo de outra atividade laboral, mas com alguma restrição. Eles vão analisar, por exemplo, você tem a incapacidade, está reconhecida, mas vão ver se consegue adaptar você para uma nova função. E o interessante aí é que a justiça, mesmo depois de uma sentença favorável, passado algum tempo, a própria justiça encaminha. Um dos principais motivos para esse encaminhamento é o fato da reabilitação profissional ser um direito do segurado. A justiça, ao conceder um benefício, por exemplo, de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, ela pode determinar que o INSS avalie a possibilidade de reabilitar esse segurado, caso seja aí uma recuperação parcial da capacidade para o trabalho. Essa medida visa não apenas garantir o sustento do segurado, mas também promover a reintegração ao ambiente de trabalho, respeitando as suas limitações. Há decisões judiciais, mesmo favoráveis ao segurado quando a concessão do benefício de incapacidade, determinam que o INSS promova a reabilitação profissional antes de conceder uma aposentadoria definitiva. Nesses casos, o juiz entende que o segurado, embora temporariamente incapacitado, ele pode ser reabilitado para uma outra função compatível com as suas condições de saúde, evitando a inatividade completa ou isolamento social que pode advir, por exemplo, de uma aposentadoria precoce. Um exemplo clássico, né, são os segurados que, após sofrerem acidente ou doenças que causam uma incapacidade parcial,
eles são encaminhados para a reabilitação profissional antes da decisão final sobre a concessão da aposentadoria por invalidez ou não. Nessas situações, a Justiça pode conceder o auxílio-doença e, ao mesmo tempo, determinar que o INSS ofereça a reabilitação. Em vez de aposentar por invalidez, a Justiça passa para o INSS. Nós vamos conceder o benefício de auxílio-doença, mas vocês têm que colocar no programa de reabilitação profissional. Caso a reabilitação ela seja bem sucedida, o segurado ele pode retornar ao mercado de trabalho com uma nova função, evitando aí a aposentadoria. Pessoal, as coisas estão ficando aí apertadas dentro do INSS, até mesmo dentro da Justiça. Além disso, o programa de reabilitação profissional ele tem sido utilizado pelos segurados para continuar aí tentando uma forma produtiva, continuar dentro do mercado de trabalho, porque muita gente não quer aposentadoria por invalidez, ainda mais as condições que estão hoje, né? Receber 60% do que recebia quando estava nativa, a pessoa não conseguia viver com 100%, ela só vai receber integral se for um acidente de trabalho, uma doença relacionada ao trabalho, se não é 60%. A Justiça frequentemente ela reconhece, tá, a reabilitação como uma medida positiva. Quando o segurado possui, por exemplo, condições de desempenhar outra atividade, mesmo com restrições, a Justiça, ela não importa o prazo, mesmo que seja a longo prazo, o segurado é encaminhado para a reabilitação profissional. Muitos estão na reabilitação profissional, inclusive aposentados por invalidez, hoje, já há anos, aguardando. Passaram por entrevista com assistente social, que nós já fizemos vídeo aqui, falando como funciona essa entrevista social, para que se a assistente social ela tem o poder, por exemplo, de cessar o benefício ou não, quando ela manda para a perícia de reabilitação, quando ela manda aguardar, e tem muita gente preocupada. Mas eu já falei, quem tem obrigação de reabilitar você é o INSS, a preocupação é do INSS. O importante é que enquanto você está na reabilitação profissional, o seu benefício e os seus pagamentos não podem ser cessados. Em caso que a Justiça encaminha esse segurado para a reabilitação, o benefício de incapacidade ele continua sendo pago enquanto o segurado estiver dentro desse processo. Se o segurado for considerado reabilitado, aí o benefício de incapacidade ele pode ser cessado. Ele pode voltar ao mercado de trabalho adaptado às novas funções, né? Caso contrário, se a reabilitação for considerada inviável, a Justiça vai determinar a aposentadoria por invalidez. Lembrando que o aposentado por invalidez que recebe há mais de 5 anos o benefício, se há uma alta, por exemplo, mesmo na reabilitação profissional, ele tem direito à mensalidade de recuperação. Não sabe o que é? Procura nossos vídeos aqui. Não é a alta na aposentadoria por invalidez, ela é diferente do auxílio-doença. O auxílio-doença, quando ele recebe alta, ele só recebe aqueles dias que o benefício ficou ativo. A aposentadoria por invalidez, não, pessoal, não funciona assim. Agora, no caso de revisões administrativas, um dos principais pontos que causam dúvidas entre os segurados é a possibilidade de serem convocados para novas avaliações de incapacidade, mesmo após terem conquistado o benefício por decisão judicial. De acordo com a legislação previdenciária, o INSS possui o direito e até o dever de convocar esses segurados que recebem benefício de incapacidade para realizar novas perícias médicas. Essas perícias têm o objetivo de avaliar se a incapacidade que deu origem ao benefício, ela ainda persiste. Esse procedimento se aplica a benefícios como aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Mesmo quando o benefício é concedido judicialmente, o INSS tem essa prerrogativa de realizar essas convocações, sobretudo em casos de incapacidade temporária, como auxílio-doença. Nós estamos vendo isso na prática do Pente Fino agora em 2024. O foco principal, apesar de estar convocando pessoal do benefício de prestação continuada, do BPC, com deficiência, mas o foco é o auxílio-doença, tá? Imagine o segurado que tenha, por exemplo, recebido uma aposentadoria por invalidez por meio de uma decisão judicial, olha lá, alguns anos após o início do pagamento, o INSS convoca esse segurado por uma nova perícia, visando verificar se a incapacidade ainda se mantém.
Caso o resultado da perícia indique que o segurado recuperou a capacidade laboral, o benefício vai ser suspenso, independentemente de ter sido concedido por meio de uma sentença judicial. Olha aí, o aposentado por invalidez, que mesmo esteja recebendo o benefício há anos, tá? Não importa. Lembrando que quem está acima de 60 anos de idade, aposentado por invalidez, aqueles que já têm 55 anos ou mais e recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV, esses estão fora de revisão. A justiça sabe disso, tanto é que isso é lei, tá? Então, nesses casos, existe essa exceção, mas não está dentro dessa exceção, pode acontecer sim, mesmo que você esteja recebendo 10 anos a aposentadoria por invalidez. Se caso o INSS lhe convocar, porque ele pode convocar num caso como esse, e, por exemplo, constatar que não existe mais a incapacidade, ele pode sim te dar alta no benefício, mesmo que seja concedido judicialmente. Há uma diferença fundamental também entre as perícias realizadas no âmbito judicial e no âmbito administrativo realizado pelo INSS. A perícia judicial é aquela que, durante o curso do processo, tem a finalidade de auxiliar o juiz na tomada de uma decisão sobre a concessão de um benefício. Já as perícias administrativas, elas ocorrem após a concessão do benefício. Elas são realizadas para fiscalizar a permanência da incapacidade. Após a sentença, o papel do judiciário, em regra, encerra-se com a concessão do benefício. Mas, contudo, o INSS tem o poder de convocar, mesmo que tenha obtido uma decisão judicial favorável para essas novas perícias. O que pode acontecer, então, é uma situação em que o INSS conteste a permanência da incapacidade por meio de laudos subsequentes, resultando na suspensão ou na cessação de um benefício. Pessoal, eu falo, muitas vezes é mais fácil você conseguir o benefício no INSS do que você manter. A cessação da revisão, por exemplo, de benefícios concedidos judicialmente, elas podem ocorrer quando a condição do segurado mudou, né, que ele recupera, por exemplo. Mas a legislação prevê que, em caso de melhora no quadro de saúde, o INSS ele pode interromper os pagamentos de incapacidade. Além disso, olha lá, pode ser convocado para a chamada alta programada, que é um procedimento comum no auxílio-doença. Nessa prática, o INSS vai fixar a data de reavaliação e pode cessar o benefício caso ele conclua que já está apto, segurado ao trabalho. Mesmo após decisão judicial, a alta programada ela pode ser aplicada pelo INSS desde que justificada por laudos e com base em avaliações de incapacidade. Mas existe também, pessoal, critérios que devem ser levados em conta. Se você já teve uma decisão judicial e o INSS, depois de um tempo, ele te chama para uma convocação e ele cessa o seu benefício, você tem novamente os recursos administrativos ou entrar novamente na justiça, tá? Para tentar reverter essa decisão. Além das revisões administrativas, existe a possibilidade de a própria sentença judicial ser revista numa situação rescisória. A ação rescisória é uma medida jurídica excepcional que permite a revisão da sentença definitiva em situações específicas. Por exemplo, como a descoberta de um erro grave ou a apresentação de uma nova prova. Então, quer dizer, você tem a decisão lá definitiva, em trânsito e julgado. Só que com o tempo se descobre que houve aí, por exemplo, um erro. Uma prova que mostra que aquela sentença ela não deveria ter acontecido. Existe a possibilidade, sim, de uma ação rescisória. O INSS, se identificar algum erro ou vício no processo que concedeu o benefício ao segurado, ele pode recorrer ao judiciário para propor uma ação rescisória, mesmo após em trânsito em julgado. Olha aí, esse tipo de ação pode resultar na modificação ou até na anulação da sentença original que concedeu o benefício. Caso o INSS convoque, por exemplo, você para uma perícia de revisão de um benefício, é fundamental que você esteja preparado. Nós temos vários vídeos que nós falamos com relação a isso. Manter toda a documentação atualizada, incluindo laudos, exames, relatórios, tudo que comprove a continuidade da sua incapacidade é importantíssimo.
Se houver a cessação do benefício, você vai ter direito, como eu falei, de contestar administrativamente essa decisão junto à Junta de Recursos do INSS, ou mesmo buscar a Justiça novamente, para uma revisão que suspendeu. Pessoal, é difícil, tá? O INSS nós sabemos como é que é, a Justiça também, eu tenho certeza que muita gente não sabia disso, tá? A Justiça, ela continua acompanhando, não é à toa que nós temos, como eu falei, diversos casos de segurados hoje que estão na reabilitação profissional, tanto de auxílio-doença, como de aposentadoria por invalidez, que não foi o INSS que encaminhou, foi a Justiça. Então, existe isso. Essa decisão rescisória, que pode, por exemplo, anular uma sentença em trânsito e julgado, ela existe. Então, não tem nada certo. Esse negócio, por exemplo, se eu tiver uma alta no Pentina, eu entro na Justiça e ganho. Não funciona assim. Mesmo você com ação favorável, com uma sentença favorável, pode acontecer uma reviravolta. Então, o que é importante é você cumprir as suas obrigações, estar sempre atento às novas informações, atualizações, para continuar mantendo o seu benefício, continuar recebendo o seu pagamento para manter a sua família. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Você é segurado do INSS, você não pode vacilar. Se você cochilar, a coisa pode acabar mal. E é para isso que eu estou aqui, sempre trazendo conteúdos para mostrar para vocês a realidade, um alerta para vocês, tá bom? Às vezes a notícia não é muito boa, mas é um alerta. Essa notícia aqui, olha aí que importante que é. Quem não seguiu o vídeo até o final, não está vendo essa notícia. Acontece algo assim, a pessoa é surpreendida. Agora você que chegou até aqui, olha a importância. Então, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que eu tenha esclarecido, tirado dúvidas, que vocês tenham entendido o conteúdo, é muito importante. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, vai fortalecer mais ainda, tá? Nós trazermos todos os dias aqui esclarecimento, atualizações. Outra dica importante, o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, então se você não estiver inscrito no canal com o sininho para todas as notificações ativado, você vai perder aí atualizações, conteúdos importantíssimos que podem ajudar você a resolver algum problema que esteja passando no INSS, tá bom? Então faça isso agora, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. E vocês, meus amigos e minhas amigas, que já me acompanham há muito tempo, muitos anos já comigo aqui, sempre me incentivando, interagindo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, com muita alegria, tá? Harmonia, tudo que o mundo está precisando, né, pessoal? Tá difícil, vamos continuar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que tudo isso passe o mais rápido possível. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.